Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre flash. Na realidade, muito rapidamente, o que eu queria lembrar do conceito de flash aqui era principalmente do conceito sobre velocidade de sincronismo, né? Não sei, quem lembra, mas quando a gente vai fazer fotografias com flash, a gente tem uma limitação em geral, que é da câmera conseguir fazer todo um trabalho de uma maneira muito rápida, sem se embaralhar. Então, vamos olhar aqui duas imagens que eu trouxe para a gente entender o que aconteceu. Essa imagem daqui foi feita com flash, trabalhando corretamente na velocidade de sincronismo. Eu vou falar a sequência que acontece dentro da câmera quando ela faz um disparo com flash. Então, isso tudo que eu vou falar agora acontece numa fração de segundo, né? Em um centésimo de segundo, uma coisa muito rápida. A câmera tem que fazer o seguinte processo: eu apertei o dedo no botão, a câmera vai abrir a primeira cortina. Na hora que a cortina está aberta, ela fala: flash pode disparar. Essa ordem vai para o flash né, liga e dispara a sua luz. A luz bate no nosso objeto, entra pela lente e impressiona o captador. Quando isso acabou de acontecer, aí a câmera fecha com a segunda cortina e a foto está resolvida. Então, são uma série de pequenos passos que a câmera tem que fazer, e ela tem que fazer exatamente nessa ordem. Se ela botar um na frente do outro, alguma coisa acontece. Então, vem avisado no manual, a câmera de algum jeito, às vezes ela até vem indicada de alguma maneira no próprio corpo, qual que é essa velocidade que a gente não pode passar, porque senão a nossa foto vai sair com algum problema, porque ela não consegue fazer tudo tão rápido assim. Nas câmeras atuais, essa velocidade, para vocês terem uma ideia, é em volta do número 200. Então, é uma velocidade bem alta, né? As velocidades, né, já para as áreas lá no, chegando nos centésimos, milésimos de segundo, né? Então, essa cena daqui foi feita com o flash na velocidade de sincronismo da câmera, dessa câmera especificamente foi 250. E agora, do lado, vai aparecer uma foto em que eu fiz a foto e, de propósito, subi a velocidade para 500 nessa câmera, cujo limite é 250. E aí acontece isso. O flash acima da velocidade de sincronismo, a cortina que tem que abrir não consegue sair, ou então a cortina que tem que fechar já está fechando e o flash ainda não conseguiu bater. E aí aparece uma barra preta, dependendo da câmera, mais embaixo, mais em cima, dependendo da velocidade que você escolheu. Então, se um dia você vê uma imagem que metade dela veio preta, se preocupe, né? Dá uma checada se não foi usado um flash e a velocidade de sincronismo estava errada, tinha passado do limite. Tá bom? Bom, e agora eu vou mostrar outra cena em que foi usada a velocidade de sincronismo normalmente. Então, são essas duas garrafas de vinho, desculpa, a garrafa de vinho com os dois copos, a rolha, isso daí está iluminado pelo flash direitinho. E foi feita na velocidade de sincronismo, ou seja, está em 250. E essa é a foto. E eu não posso aumentar a velocidade de sincronismo, porque a gente já sabe o que acontece. Mas nada me impede de abaixar a velocidade de sincronismo. A gente pensa, pô, mas o que vai acontecer se eu abaixar? Vou de novo comentar essa sequência, né, do que acontece na câmera. Apertei o dedo no botão, a primeira cortina saiu, o flash bateu, e aí, em vez da segunda cortina fechar, ela aguarda mais tempo. Porque eu falei que a velocidade agora é baixa, então ela espera o tempo que eu mandei, e daí ela fecha. Então, depois do flash, fica um tempo esperando. No flash, não acontece mais nada, porque ele já bateu e acabou
era só um disparo que a gente pediu. Então, o que acontece? A luz ambiente teve tempo de entrar na nossa foto. A luz ambiente, em geral, é muito mais fraca que a do flash. Então, quando eu faço fotos com flash, o ambiente fica todo escuro, que nem a gente está vendo nessa cena. Agora, se eu abaixar a velocidade, eu deixo a luz do ambiente participar da minha cena. E essa cena, exatamente, ela tinha uma luz ambiente muito interessante. Então, eu refiz essa foto, daí com a velocidade bem mais baixa, se eu lembro bem, a velocidade lá pelos 4 ou 8, né, um oitavo de segundo, mais ou menos. E aí, a foto veio assim. É a mesma foto, apenas com a velocidade baixa, né? E muitas vezes a gente ouve esse termo, que a foto foi trabalhada em slow sync, que é o sincronismo baixo, ok? Então, essa cena do vinho tinha lá atrás uma lareira acesa, né? Se vocês repararem nessa cena da esquerda, a gente tem até uma brasinha bem discreta aqui que apareceu, era o lugar mais brilhante. Esse lugar chegou a aparecer mesmo com a velocidade bem alta, né? Essa brasinha lá no fundo conseguiu entrar um pouquinho na minha cena, mesmo com a velocidade alta, né? Agora, para enxergar todo o resto aqui do fogo que estava crepitando, eu precisei abaixar a velocidade de cima. Ok? Bom, gente, era isso que eu queria lembrar do Flash. Esse era um conceito importante que eu queria deixar aqui revisado. Obrigado e até a próxima.